Olá, educadores, tudo bem? Eu sou o professor Adalto e nós vamos falar sobre algo aqui no canal que interessa muito para vocês. Eu acho que eu vou ajudá-los a pensar um pouquinho sobre como vocês planejam suas aulas e pensar de uma forma um pouquinho diferente do que vocês têm feito até hoje. Quem nunca passou horas preparando atividades incríveis, escolhendo bons materiais e recursos interessantes, porém chegou no final do bimestre ou do ano letivo e teve aquela sensação de que os alunos não alcançaram os objetivos que vocês tinham para aquele ano? Será que essas atividades estavam conectadas com aquilo que é essencial? Muitas vezes nós fazemos o planejamento pensando no o quê, aquilo que temos que ensinar. E se eu disser para vocês que existe uma outra forma de planejar, pensando no onde quero chegar, invertendo a nossa lógica e trazendo muito mais clareza sobre os nossos objetivos, sobre os propósitos para o nosso ensino. O nome dessa metodologia é planejamento reverso, ou em inglês, backward design. Mas antes de falarmos do assunto, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que vai rolar. Esse ano nós recebemos a professora Silvia Ruas lá na nossa escola para conversar um pouquinho sobre essa metodologia. Ela fez uma atividade com os professores de prática. Eu vou tentar reproduzir um pouquinho desse conteúdo para vocês, porém, como nós não temos a oportunidade de estarmos juntos, nós vamos pular a parte da prática. Eu quero também ajudá-los a lembrar de um vídeo que a gente falou sobre planejamento no Canvas. Eu vou deixar o link dele aqui em cima, ou aqui em cima, não sei bem em qual lado, mas vai aparecer um card e você pode clicar e revisar aquele conteúdo. Tem muito a ver com o que nós vamos discutir agora. Essa metodologia foi criada por dois autores, eu vou deixar o nome deles aqui na parte de baixo do nosso vídeo. Ela propõe que você comece pelo fim. Parece estranho? Não é, vamos pensar juntos. Quando a gente vai fazer uma viagem, nós podemos fazer esse planejamento de duas formas. Primeiro, pensar onde eu quero ir. Ah, eu quero ir para a praia. Como é que eu posso provar que eu cheguei na praia? Eu vou ter fotografias, eu vou estar bronzeado, enfim, eu vou ter as experiências da praia para provar. E depois eu penso como eu chego lá. Nessa forma, a gente começa pelo fim. E a forma convencional. Eu penso primeiro aquilo que eu tenho disponível. Ah, eu tenho meu carro para poder fazer uma viagem, o fim de semana é bem curtinho, então eu vou para uma praia que fica aqui perto. E aí eu escolho entre as opções qual é o meu objetivo, qual é a minha praia. E depois que eu chegar lá, eu vou fazer as atividades que eu estou propondo. Percebe que tem uma pequena mudança na posição em que as coisas acontecem? Você não precisa parar de utilizar a metodologia de planejamento que sempre fez, mas pode aproveitar algumas oportunidades e introduzir o planejamento reverso no seu cotidiano. Em educação, o planejamento reverso é muito parecido com esse da viagem, e ele é dividido em três etapas que eu vou citar aqui para vocês. A primeira delas é identificar onde queremos chegar, os nossos objetivos. Então você começa pelo final. Para poder facilitar a vida, eu vou lembrá-los que existia a taxonomia de Bloom. Nela, a gente vai encontrar uma relação de verbos que ajuda a gente a pensar nos objetivos de aprendizagem. O segundo estágio de planejamento é definir as evidências aceitáveis, aquilo que eu entendo que comprova que a aprendizagem aconteceu. E no último estágio, eu vou planejar as minhas estratégias, o como eu vou chegar no objetivo que eu estou escolhendo para essa atividade ou para esse período de ensino. Vamos entender um pouquinho melhor esses três estágios do planejamento. No primeiro estágio, eu preciso identificar os objetivos desejados de serem atingidos na minha atividade, na minha proposta. Aqui, a pergunta-chave é o que eu quero que os meus alunos realmente aprendam, o que eu quero que eles sejam capazes de fazer ao final do curso, da disciplina, enfim, do período que você está fazendo o seu planejamento. Essa pergunta vai te ajudar a evitar que você apenas liste conteúdos. Ela vai te fazer refletir sobre o que realmente é importante para que ele aprenda naquele período. Quais são os conhecimentos indispensáveis ao final dessa matéria, dessa disciplina? São os conhecimentos duradouros, aqueles que vão ser levados por toda a vida. Por exemplo, a capacidade de fazer uma escrita eficaz, que comunique uma ideia e que leve em consideração quem está recebendo essa mensagem. Também definimos aquelas perguntas essenciais, que são instigantes, desafiadoras e abertas, que não têm um sim ou não como resposta. Por exemplo, o que os alunos serão capazes de fazer? Utilizar os verbos de ação, analisar, comparar, criar. Então, tem toda a relação com a taxonomia que eu falei para vocês no começo dessa etapa. Dica extra: foque na profundidade e não na cobertura de conteúdos. Nesse momento, menos pode ser muito mais. Na segunda etapa, nós vamos trabalhar com as evidências aceitáveis. Você precisa definir aquilo que comprova que a aprendizagem dos seus alunos aconteceu.
Como você tem certeza que aquelas grandes ideias que foram definidas foram alcançadas pelos estudantes? Essas evidências precisam ser concretas e não são necessariamente uma prova, uma avaliação que gera uma nota. Precisamos de uma variedade de evidência. Vou dar alguns exemplos: provas, projetos, apresentações, trabalhos escritos, portfólios e autoavaliações. A chave é o alinhamento, o quanto as evidências definidas nos ajudam a atestar que o objetivo foi alcançado. Por exemplo, se você estava trabalhando com as causas da Revolução Francesa, uma prova de datas pode não ser suficiente para isso. Talvez organizar um debate ou uma análise de fatos seja muito melhor do que a prova para que você possa perceber a aprendizagem dos seus estudantes. Pensem em tarefas de desempenho verdadeiramente autênticas, que coloquem em desafio aquilo que foi trabalhado. Por exemplo, criar um guia turístico e histórico para a cidade ou propor a solução para um problema local utilizando os conhecimentos matemáticos. Talvez escrever um artigo de opinião para o jornal da escola. O importante aqui é que o conhecimento seja levado o mais próximo possível da realidade, facilitando para que você perceba se já pode continuar para o próximo conteúdo ou se será necessário ficar um pouco mais de tempo para alcançar esse objetivo que foi definido na etapa 1. Na etapa 3, nós vamos planejar o como chegar lá. Nós vamos fazer o planejamento das atividades e das estratégias que você vai utilizar. A pergunta aqui é: que conhecimentos os alunos precisam adquirir? Quais ferramentas eles precisam construir para se saírem bem nas atividades que serão utilizadas nas avaliações? Que materiais serão necessários? Os estudantes precisam chegar lá no objetivo e conseguir, ao longo do caminho, comprovar por meio de evidências aceitáveis. Cada atividade precisa ter um propósito claro com os objetivos que foram definidos na etapa 1. Se o objetivo é escrever um texto dissertativo, as atividades podem incluir analisar um argumento, aprender a estrutura, fazer a revisão entre pares. Tudo isso vai levando àquele resultado esperado. Existe uma sigla em inglês que pode te ajudar, o Where to. Eu vou colocar aqui na tela para a gente conhecer o que cada uma dessas letras significa. Se você preferir, pode printar a tela e ler depois com mais calma o significado de cada uma dessas letras. A primeira delas, o W, é para onde vamos e por quê. O H é como engajar e manter o interesse da turma durante as aulas, durante as atividades. O E, que conhecimentos e experiências vamos fornecer para essa turma? R, como ajudar a refletir e revisar? E, como eles podem autoavaliar? Como eu vou dar um feedback? T, como adaptar para as diferentes necessidades, já que os estudantes não são idênticos e podem ter tempos diferentes de aprendizagem? E O, como organizar para a máxima eficiência. O uso dessa sigla na etapa 3 te ajuda a alcançar os objetivos. São essas as 3 etapas do planejamento reverso, do backward design, e agora vamos pensar um pouquinho de quais as vantagens de fazer o uso dessa metodologia. Maior clareza nos objetivos de aprendizagem. Isso facilita para que você mantenha o foco no que é essencial e naquilo que precisa de uma compreensão profunda. Ajuda num alinhamento perfeito entre os objetivos, a avaliação e os recursos. As avaliações se tornam mais autênticas e significativas, porque elas vão estar ancoradas nos objetivos e não nas atividades. As aulas e as atividades terão mais propósito e, por isso, vão facilitar o processo de aprendizagem das crianças e dos jovens. Tem uma maior probabilidade de que as aprendizagens utilizando esse planejamento sejam duradouras. Vamos para alguns exemplos rápidos. Uma aula de história para o ensino fundamental. Primeiro, o objetivo: explicar a importância dos rios para as primeiras civilizações. A evidência: criar um diário para um habitante da Mesopotâmia descrevendo o uso dos rios. E, por fim, as atividades. Podemos fazer análise de textos, estudar os mapas e promover uma discussão sobre as necessidades básicas das pessoas. Fazer uma simulação, enfim, são algumas das estratégias que a gente poderia utilizar. Um segundo exemplo, uma aula de ciências para o ensino médio. E aqui eu vou pedir toda a licença. Vocês devem perceber que nos meus vídeos eu uso muito a expressão criança, porque é a faixa etária com que eu estou mais acostumado. Vou me aventurar com os adolescentes do ensino médio agora. O objetivo: analisar o impacto do desmatamento no ciclo da água, as evidências aceitáveis, apresentar um pequeno seminário com dados sobre o assunto. E por fim, as nossas atividades: pesquisa orientada, análise de gráficos e de notícias, construção de modelos. Então, com essas estratégias, a gente vai estar chegando mais perto do nosso objetivo e de ter boas evidências do processo de aprendizagem desses jovens. O planejamento reverso pode parecer um pouco mais trabalhoso, porém, o ganho em foco, clareza e principalmente na aprendizagem dos estudantes compensa o esforço.
Comece pequeno. Tente utilizar o planejamento reverso em uma única unidade e depois avalie os resultados dele. Observe e vá fazendo os ajustes que forem necessários. E você, já usa o planejamento reverso? Deixe aqui nos comentários como é a sua experiência. Aproveita e deixa suas dicas, dúvidas e sugestões de tema para o nosso canal. Obrigado por ficar comigo até aqui e até a próxima.